Nossa, sim, eu preciso de ajuda. 40, vamos lá. Olá, eu preciso que você venha aqui. Qual é o endereço? Vamos lá. Vamos. Preciso que você me ajude com isso. Me coloque em... Nós entramos na casa. Acho que meu cunhado morreu. Certo, qual é o endereço? Danny acabou de dizer 4077 Union Hill Road. 4077. 40. 77. Certo, 407 Union Hill, correto? Sim. O 47, você precisa de ajuda? Moço, por favor, me diga o que está acontecendo. Tem sangue por toda a casa. Tudo bem. Meu cunhado está no quarto e parece que alguém bateu muito nele. Há sangue em todo o carro e apartamento. Você pode me dizer em que condado isso fica? É o quê? É o condado de Pike. Ele deixou o novo no... Tudo bem. Tudo bem, eu preciso que você saia da casa. 91 é o condado de Pike, senhor. Pode falar. Isso é o 911. Posso te ajudar? Sim, eu preciso que um delegado venha até perto do 799 Left Fork. Tudo bem. Tudo isso está nas notícias. Eu só encontrei meu... brigo com um ferimento de bala. Então, ele está vivo? Não. Não, tudo bem. Estamos na 799 West. É perto do 799, eu não sei qual é o endereço dele. Ele não tem caixa de correio. Você não tem caixa de correio. Tudo bem, eu vou ficar de pé. Lá fora, perto do semáforo. É de partir o coração para essas famílias, como você imagina. Seguiremos acompanhando essa história ao longo da noite e traremos novas informações assim que chegarem. Ao vivo de Piketon, sou Antoinette Levy, do Local 12 News. É cedo na manhã de 22 de abril de 2016. Após receberem relatos de atividade suspeita, a polícia é chamada para a Union Hill Road em Piketon, Ohio. O que eles encontram é horrível. A família Roden, conhecida localmente por ser trabalhadora, unida e reservada, é encontrada massacrada em uma série de execuções. A brutalidade é estarrecedora. 8 membros da mesma família, espalhados por 4 casas, foram baleados várias vezes, alguns enquanto dormiam. Um deles até levou um tiro no olho. Eu gostaria de dizer que eu sou a mãe do Christopher Sr. e a mãe do Kenneth. E eu só gostaria de dizer, do fundo do coração de mãe, que dói tanto aqui dentro. Desde o dia em que descobri. E eu gostaria de dizer, se houver alguém aí fora que saiba qualquer coisa sobre o que aconteceu, por favor, poderiam se apresentar e o que aconteceu. As vítimas incluem Christopher Roden Sr., sua ex-esposa Dana Roden e seus filhos, Frankie, Hannah Mae e Chris Jr. Também foram mortos a noiva de Frankie Roden, Hannah Hazel Gilley, e Kenneth Roden, irmão de Christopher Sr., junto com o primo deles, Gary Roden. Christopher Roden Sr., de 40 anos, era o alicerce da família. Conhecido como Crisão, ele era trabalhador e resiliente. Ele era um pai que amava os filhos e queria uma vida melhor para eles. Dana Roden, de 37 anos, era mãe de 3 das vítimas, Frankie, Hannah Mae e Chris Jr. Dana era conhecida por seu jeito carinhoso e pelo amor à família. Frankie Roden, de 20 anos, era pai e um parceiro dedicado. A vida dele girava em torno da família e da noiva, Hannah Hazel Gilley, cuja vida também foi tragicamente tirada naquela noite. Hannah Gilley, de 20 anos, era vista como mãe amorosa e amiga verdadeira. Ela sonhava em criar seus filhos ao lado de Frankie, construindo uma vida cheia de amor e risadas. Hannah Mae Roden, 19 anos, era determinada e muito protetora com quem amava.
Tendo dado à luz sua segunda filha, que tinha apenas 4 dias na época do assassinato de Hannah May, ela era dedicada aos filhos e se recusou a abrir mão da guarda de sua filha, Sophia, apesar das pressões de seu ex-namorado, Jake Wagner. Christopher Rodin Jr., com apenas 16 anos, era o caçula da família. Conhecido como Crisinho, ele era cheio de energia e tinha toda a vida pela frente. Seus irmãos cuidavam dele e Leigh idolatrava o irmão mais velho e a irmã mais velha. Kenneth Rodin, de 44 anos, era irmão de Christopher Sr., também conhecido como Kenny. Ele era trabalhador, humilde e respeitado por todos ao seu redor. Gary Rodin, de 38 anos, era primo e membro próximo da família, conhecido por seu jeito tranquilo e senso de humor. Ninguém pode imaginar pelo que essa família passou. Sabe, muita coisa foi dita por aí. Mas meus irmãos eram boas pessoas. Eles dariam a própria camisa se pudessem. Eles fariam tudo para te ajudar. Dana era uma pessoa maravilhosa. Ela sempre tentava ajudar a fazer as coisas para a minha mãe. Sim, eu também a amava. Ela era uma boa nora. Ele não merecia isso. Ela veio e ajudou o máximo que pôde quando eu precisei, depois que tirei a rótula antes. Ela simplesmente veio e fez coisas maravilhosas para ajudar. Enquanto a comunidade local está de luto, a polícia se vê imediatamente diante de uma tarefa árdua. Por que os Rodins foram alvo e quem poderia ser responsável por um massacre cometido a sangue frio? Os investigadores vasculham as cenas do crime. Está claro que isso não foi um ato de violência aleatório e que os autores conheciam bem a família. Foi revelado que a família Rodin cultivava maconha em sua propriedade e relatos iniciais especulavam seu envolvimento em uma organização criminosa maior. Os assassinatos teriam sido uma mensagem violenta de um cartel de drogas? Por mais de um ano, a comunidade do condado de Pike permaneceu em alerta. Ao aprofundar as investigações, os investigadores perceberam que havia muito mais por trás. Algo mais pessoal, mais maligno e mais distorcido. Uma amarga disputa de custódia entre um pai e uma mãe. Jake Wagner, o ex-namorado de Hannah Rodin e pai da filha dela de 2 anos e meio, Sophia, estava no centro de uma disputa de custódia contenciosa com Hannah antes da morte dela. Investigadores suspeitam que a disputa motivou os assassinatos. À medida que o cerco se fecha em torno dos Wagner, a família então toma uma atitude repentina e inesperada, uma decisão que levantaria ainda mais suspeitas. Em junho de 2017, eles juntaram suas coisas e se mudaram para quase 6.500 quilômetros de distância, para a região remota e selvagem do Alasca. Eles alegaram que queriam um recomeço, longe dos boatos e dos olhares curiosos do condado de Pike. Mas, para os investigadores, essa mudança é mais do que uma busca por um novo começo. É uma tentativa calculada de escapar do círculo de suspeitas que se fechava cada vez mais. Apesar da mudança, autoridades de Ohio e agentes federais mantêm os Wagner sob rigorosa vigilância. O Alasca pode oferecer distância física, mas não pode apagar os rastros digitais, registros telefônicos ou as suspeitas que permanecem. Os investigadores continuam a montar seu caso de forma silenciosa e metódica, esperando o momento certo para agir, construindo um caso tão sólido que os Wagners não teriam chance de escapar da justiça. Então, em 13 de novembro de 2018, pouco antes do amanhecer, equipes de agentes federais e policiais locais convergem para vários locais. Primeiro, George Wagner IV e seu irmão Jake Wagner dirigindo por uma rodovia de Ohio no condado de Ross. Em uma abordagem coordenada, a polícia os cerca, não deixando espaço para fuga. Quando o caminhão diminui a velocidade até parar, os policiais se aproximam. Mantenha as mãos para cima, bem alto. Tirando-os do veículo, algemando-os na beira da estrada. Continue andando. Ajoelhe-se, senhor. Ajoelhe-se, senhor.
Ajoelhe-se! Mãos para trás, mãos para trás! Levante-se, fala comigo, vamos lá! Cara, levante-se. Levante. Coloque-o atrás do caminhão. O senhor carrega algo que impeça sua fuga ou alguma arma de fogo? Eu tenho uma ferramenta Leatherman do lado direito. E quanto a alguma arma ou algo assim, não? Tem mais alguém no carro? Tem alguma arma? Armas de jeito nenhum. Não, nada não. O peso das acusações pesava. 8 acusações de homicídio qualificado. Em seguida, George Billy Wagner III, preso em Lexington, Kentucky, no final da entrada do hospital veterinário Rouge and Riddle Equine. A polícia informou ter recebido denúncia de que ele levava um cavalo doente ao hospital. Angela, você tem algo a dizer? Angela Wagner é presa em sua casa no condado de Scioto, Ohio. Juntos, eles apoiaram seus filhos mesmo quando a suspeita manchou seu nome. Mas agora estava claro que toda a família Wagner havia sido entrelaçada no tecido desse massacre a sangue frio. À medida que as algemas apertavam em seus pulsos, as mentiras que eles haviam cuidadosamente construído começaram a se desfazer. Boa tarde. Prometemos que o dia chegaria em que prisões seriam feitas nos massacres do condado de Pike. Hoje é esse dia. Ontem, um grande júri do condado de Pike indiciou 4 pessoas por homicídio qualificado, com agravantes que permitem a pena de morte. George Billy Wagner III, sua esposa Angela Wagner e seus filhos George Wagner IV e Edward Jake Wagner. Após uma investigação conjunta extensa e minuciosa, pelo gabinete do Procurador-Geral, o Departamento de Investigação Criminal, assim como nossa seção de Promotoria Especial e o escritório do xerife Charles Reeder do Condado de Pike. Essas 4 pessoas estão agora sob custódia por supostamente cometerem esse assassinato cruel, impiedoso e a sangue frio. Esses são os rostos das vítimas. Uma família inteira e membros de sua família estendida foram massacrados. Muitos deles foram mortos enquanto dormiam. Eles são Christopher Roden Sr., 40 anos. Sua ex-esposa, Dana Manley Roden, 37 anos. Seus filhos, Hannah Mae Roden, 19 anos, Christopher Roden Jr., 16 anos, Clarence Frank Roden, 20 anos, e sua noiva, Hannah Hazel Gilly, 20 anos. Além disso, o irmão de Christopher Roden, Kenneth Roden, 44 anos. O primo deles, Gary Roden, 38 anos. As 8 vítimas foram mortas a sangue frio. Elas foram baleadas em suas próprias casas. Elas foram brutal e cruelmente executadas. Os assassinos conheciam o território e planejaram meticulosamente esses assassinatos horrendos. As 8 vítimas deixaram para trás uma família extensa e devastada pela dor, incluindo 4 crianças pequenas. Felizmente, em um único ato de misericórdia, os assassinos pouparam as 3 crianças presentes. Crianças, então, com 3 anos de idade, 6 meses e 5 dias. No centro deste caso estavam membros de uma família que acreditamos que as evidências mostrarão que conspiraram juntos para matar essas 8 pessoas, 8 de seus amigos. 4 membros da família Wagner, um marido, uma esposa e seus 2 filhos adultos, estão todos agora enfrentando várias acusações, incluindo 8 acusações de homicídio qualificado cada um, uma para cada vítima.
As acusações de homicídio qualificado também incluem agravantes que podem levar à pena de morte para os 4 suspeitos. Agora, como esta é uma acusação em andamento, não poderemos falar muito sobre a motivação, mas vocês verão pelas acusações que a guarda daquela criança tem um papel neste caso. Acreditamos que os Wagners conspiraram juntos para desenvolver um plano elaborado para matar as 8 vítimas sob a cobertura da escuridão e depois cuidadosamente encobrir seus rastros. Acreditamos que as evidências vão mostrar que os suspeitos passaram meses planejando os crimes. Eles estudaram os hábitos e as rotinas das vítimas. Eles sabiam a disposição interna das casas das vítimas. Eles sabiam onde elas dormiam. E então, após executar cada vítima, acreditamos que as evidências vão mostrar ainda mais que os suspeitos adulteraram as provas, como os celulares das vítimas e as câmeras de vigilância nas propriedades delas. Agora, como em todos os assassinatos, mesmo aqueles que são planejados metodicamente, erros são cometidos. E é nosso trabalho encontrar esses erros. Estamos coletando evidências neste caso há cerca de 2 anos e meio. Todas as outras evidências-chave nesta investigação nos levaram às acusações e prisões de hoje. Além de homicídio qualificado, esses 4 familiares também são acusados de outros crimes. Elas incluem conspiração, participação em atividade corrupta, arrombamento qualificado, por supostamente invadir a casa dos Roden para cometer os crimes, adulteração de provas, posse ilegal de artefato perigoso, uso não autorizado de propriedade, interceptação de comunicações telefônicas, orais ou eletrônicas e, por fim, obstrução da justiça. Os 4 suspeitos também enfrentam acusações de falsificação por supostamente falsificarem documentos de custódia de menores. Outras duas pessoas também foram presas hoje em conjunto com o encobrimento desses crimes. E deixe-me enfatizar novamente, essas 2 pessoas foram presas em relação ao encobrimento desses crimes. A mãe de Angela, Rita Newcomb, e a mãe de Billy, Frederica Wagner. As acusações contra as 2 suspeitas referem-se às supostas tentativas de enganar nossas autoridades. Desde a chegada das nossas equipes de perícia criminal do BCI na manhã de 22 de abril de 2016 até agora, nunca paramos de trabalhar em busca de justiça para as vítimas. E eu pedi para minha equipe fazer uma estimativa, e é só isso mesmo, do tempo que foi gasto nessa investigação. Isso incluiria o tempo do departamento do xerife e do BCI. Inclui nossos investigadores. Isso vai incluir nosso laboratório. E foram dezenas de milhares de horas. Não tem realmente como saber exatamente. Seguimos mais de 1.100 pistas fornecidas pelo público. Conduzimos 50 entrevistas, emitimos mais de 200 intimações, mandados de busca e ordens judiciais e analisamos mais de 700 itens de prova. A equipe também viajou milhares de quilômetros para chegar a 10 estados diferentes. Como resultado direto desta investigação, isso inclui um tempo muito significativo no Alasca, onde a família Wagner se mudou antes de voltar para o condado de Pike. Nossa equipe usou uma nova tecnologia inovadora. Isso, é claro, não é o fim, seja um novo dia ou não. Neste caso, enquanto trabalhamos para responsabilizar aqueles que supostamente cometeram esses assassinatos indescritíveis e obter um pouco de justiça para as vítimas. Segundo promotores, a família Wagner passou meses planejando os assassinatos. Eles queriam eliminar os Roden para obter a guarda da filha de Jake e Hannah. No entanto, quando eles aparecem no tribunal para as audiências iniciais em novembro e dezembro de 2018, eles se declaram inocentes de todas as acusações.
Só em 21 de abril de 2021, no 5º aniversário dos assassinatos, o caso finalmente ganha impulso quando Jake Wagner choca o país ao se declarar culpado pelos assassinatos de 5 membros da família Roden. Como parte de um acordo judicial para evitar a pena de morte para si e sua família, Jake aceita cooperar com as autoridades e testemunhar contra eles, implicando-os no plano. Eu sou culpado. Qual é a sua declaração em relação à segunda acusação da denúncia que o acusa do homicídio qualificado de Christopher Roden Robinson? Eu me declaro culpado. E quanto à terceira acusação, que o acusa do homicídio qualificado de Gary Rosen, qual é a sua declaração? Eu me declaro culpado. Qual sua declaração sobre a quarta acusação de homicídio qualificado de Clarence Franklin Roden? Sou culpado, meritíssimo. E quanto à acusação de homicídio qualificado de Hannah Hazel Gill, qual é a sua declaração? Eu sou culpado, meritíssimo. Como se declara na sexta acusação de assassinato qualificado de Dana Riddle? Eu sou culpado, meritíssimo. Qual é a declaração que deseja fazer na sétima acusação de assassinato qualificado de Hannah e do irmão dela? Eu sou culpado, meritíssimo. Qual é a declaração que deseja fazer na oitava acusação de assassinato qualificado de Christopher Wood Jr.? I am guilty, Your Honor. Durante seu depoimento, Jake fornece detalhes assustadores sobre a noite dos assassinatos. Ele admite que ele e sua família planejaram os assassinatos por meses, mapeando cuidadosamente a casa e seus movimentos. Ele descreve como eles entraram nas casas dos Roden no meio da noite, silenciando as vítimas uma a uma. Jake admite pessoalmente ter matado 5 dos Roden, enquanto os membros de sua família cometeram os assassinatos dos outros 3. Até os planos mais bem elaborados deixam rastros digitais, pegada. Nos assassinatos do condado de Pike, as pegadas foram mensagens de texto. Conversas enigmáticas, trocas emocionais e dicas sutis que, em retrospecto, revelaram tanto. As mensagens trocadas entre os membros da família Wagner e da família Roden se tornaram uma parte crucial da investigação. Em particular, as mensagens de texto entre Jake Wagner e Hannah Roden. Meses antes dos assassinatos, essas mensagens de texto indicavam tensão crescente pela guarda da filha. Tensões que acabariam explodindo em uma violência mortal. De Jake, ela não vai à creche, Hannah. De Hannah, você não é minha chefe. De Jake, Hannah, eu não sou sua chefe, mas Sudis não vai para a creche. Hannah, atenda ao telefone e fale comigo. De Hannah, você não é quem decide, eu sou, ponto final. De Jake, por que está me ignorando, Hannah? Próxima mensagem, por que você pensaria em creche? L62. Conversa de 4 de abril de 2015 de Jake. Se você seguir em frente, Hannah, você já fez isso. Próxima mensagem, 2 pontos de interrogação. De Hannah, não segui. Estou bem sendo eu mesma. De Jake, você seguiu em frente sem mim. De Hannah, ok, não comecei outro relacionamento, só preciso clarear a mente. De Jake, o que isso significa? De Hannah, preciso descobrir o que quero. De Jake, sabe, se você decidir que me quer, só estou te avisando, eu nunca vou deixar minha fazenda. L63. Conversa de 17 de abril de 2015 de Jake. Por que não, Hannah? De Hannah, não sei. De Hannah, não vou assinar nenhum papel, ponto final. De Jake, que papéis? Só assinamos nosso acordo 50-50, nada mais. Você vai ler antes da assinatura. Amanhã trago meu computador para você ler. De Hannah, não preciso assinar isso. De Jake, você quer escrever isso você mesma? L64. Outra folha de rosto indicando as informações da fonte de backup. E todos os 65. Conversa de 9 de junho de 2015 de Jake. Por que está me ignorando? Não significo nada para você? Próxima mensagem. Você não me ama? Não sente minha falta? Não sente falta do nosso amor? Próxima mensagem. Hannah, próxima mensagem. Diga para a Sudi que eu a amo. Próxima mensagem. Ainda te amo, mas acho que você não me ama. De Hannah, não quero ficar com você. Tenho outras preocupações. Desculpa. Hannah May foi categórica.
ela não iria transferir a guarda da filha para Jake Wagner. Em uma mensagem nas redes sociais para Tess Ruggles, mãe da ex-esposa de George Wagner, Tabitha Claytor, Hannah May escreveu: "Eu não vou assinar os papéis. Eles vão ter que me matar primeiro." Tess aconselhou Hannah May a não fazer o que Tabitha fez, a não ser enganada para transferir a guarda da filha. Julia Eveslade, analista de inteligência criminal, leu mensagens enquanto testemunhava no julgamento de George Sr. A conversa aconteceu em 9 de dezembro de 2015. A primeira mensagem é de Hannah Roden. Eu sei como eles são. Eu estive na família deles por 5 anos e sei como é ter um filho com um deles também. Eu não vou assinar os papéis. Minha casa está limpa e não podem provar que sou incapaz, então não vou perder Sofia. Hannah continua. Na verdade, acabei de conseguir uma casa maior, com mais quartos. Tess responde: "Que bom, fico feliz que você esteja bem. Lidei com eles por anos. Angela nunca gostou de mim porque Fred contou para todos que eu era filha dela, o que a deixou com ciúmes. Mas eu não dou a mínima para nenhum deles, exceto Fred, Bob e Robin. Tem um erro de digitação. Eu estou falando com você, garota, dizendo que talvez você não deva acreditar em nada do que aquela família diz. Ei, pega seu bebê de volta e diz para eles irem se ferrar. Desculpa se parece que estou explodindo, mas a Tab tem estado no meu pé a semana toda e eu estou ficando bem nervosa. Fico feliz em ver que você está bem, de verdade." Hannah responde: "Eu nunca vou assinar os papéis. Isso não vai acontecer. Eles vão ter que me matar primeiro." Tess responde: "Muito bem, querida. Certifique-se de fazer." Diz: "T, nunca assine nada. É o fim da conversa." Pode nos informar novamente a data dessa comunicação? 9 de dezembro de 2015. Certo. E novamente essa é uma conversa que você identificou entre os registros que recebeu do Facebook para a conta do Facebook de Hannah May Rogan? Sim. E você trouxe isso à atenção dos investigadores porque achou que tinha um alto valor investigativo? Sim. A própria Tabitha já expressou preocupações sobre custódia para Hannah May. Quando ela testemunhou no quarto julgamento de George Wagner, ela leu algumas de suas mensagens para Hannah May enquanto estava no banco das testemunhas. Mayday, há informações adicionais. Mensagens todas do dia 28 de março de 2015. Yes. A marcação está à esquerda disso. Começa com: "Então Cody disse." Sim. Tudo bem. Novamente, se você puder dar uma olhada nisso e me dizer se lembra de ter recebido essa mensagem ou de ter recebido e respondido a essa cadeia de mensagens. Tommy. E você pode nos dizer o que está escrito aí? Eu disse isso, Cody disse. Você e Jake vão passar por uma questão de custódia. Hannah disse: estou tentando conseguir um emprego. E ela também disse: nós deveríamos ir ao tribunal por causa disso. Eu disse: bem, você é a mãe, então não deveria ser difícil para você. Mas estamos lidando com Angela. E então eu também disse: e nós sabemos como ela fica quando se trata da Vine & Sons. Há um barulho sincronizado lá fora. Agora que o barulho acabou, poderia responder a pergunta de novo? Sim. Talvez ela precise receber isso de novo. Ok, a última parte que você disse, comece de onde você falou. Bem, você é a mãe, e então leia a partir daí. Acho que foi isso que eu disse. Você é a mãe, então não deveria ser difícil, mas estamos lidando com Angela. E você sabe como ela fica quando se trata de Vinny e filhos. Certo, e quem está comprando? Meu filho. E quem é essa? A filha dela. Mas as mensagens que realmente levantam suspeitas são aquelas trocadas dentro da própria família Wagner. Os investigadores acharam mensagens enigmáticas, com intenções ocultas, mas com propósito claro. Um plano surgia. E assassinaram 8 pessoas.
Discussões sobre custódia, conversas sobre armas de fogo e planejamento estratégico para remover qualquer obstáculo em seu caminho. Embora as mensagens não sejam confissões explícitas, elas formam um rastro de evidências que mostra o nível de coordenação da família. Planos para comprar munição, discussões sobre silenciar as vítimas e menções inquietantes sobre eliminar ameaças. Quando mensagens de texto são reveladas no tribunal, tornam-se provas muito incriminatórias. Essas conversas digitais, antes ocultas em celulares e segredos familiares, agora estão totalmente expostas. Quando você pensa no que eles fizeram depois e sabe como eles meio que ficaram por perto, de repente eles simplesmente desapareceram. Acabaram no Alasca, que eles realmente achavam que poderiam se safar com algo assim e depois voltam para defender o bom nome deles. Eu acho que isso, de novo, te dá uma ideia da dinâmica familiar e, com certeza, de parte da psicopatologia que está acontecendo. Eles disseram várias vezes, e sei que Angela Wagner me falou que sua família estava sendo caluniada. Tenho as mensagens do Facebook. Isso foi em maio de 2021. E, sabe, eles juraram de todas as formas que não fizeram isso. E então, de repente, em setembro, ou não, desculpa, em abril, maio, por aí, chega 2021 e recebemos a notícia de que Jake vai se declarar culpado. Ao saber disso, quase caí da cadeira. Eu cobria o julgamento do Snowden. Achei que ele seria o último, mas foi o primeiro. Então, obviamente, eu ouvi por aí que ele encontrou Deus, que ele realmente encontrou Deus na prisão, ou melhor, na cadeia, e foi por isso que Jake decidiu contar a verdade. A confissão de Jake Wagner marca um grande ponto de virada no caso, mas também deixa muitos na comunidade lidando com a questão. Como uma família inteira, pais e filhos, poderia conspirar para cometer um ato tão hediondo? Esse caso abalou a região quando aconteceu. A ideia de entrar e matar todo mundo, exceto os bebês, incluindo alguns adolescentes, realmente chamou a atenção das pessoas. E esses bebês estavam nas casas. Um deles tinha 4 dias de vida, dormindo ao lado da mãe. Sim, parte o coração quando você ouve sobre isso. E também é diabólico quando você, se formos acreditar no que a promotoria alega, vê o nível de planejamento envolvido nisso e a tentativa de fazer parecer algo que não era, como um negócio de drogas que deu errado. Planejamento minucioso e deliberado. Cada passo, cada decisão, cada compra fazia parte de um plano maior. Os Wagners faziam mais do que cometer um assassinato. Eles estavam colocando em prática uma conspiração, um plano nascido do medo, da obsessão e do controle. De silenciadores a bloqueadores de celular, de equipamentos de vigilância a armas de fogo, os Wagners não deixaram nada ao acaso. Eles vigiaram as casas dos Roden, monitoraram seus movimentos e esperaram o momento certo para atacar. Isso não foi obra de uma única pessoa. Foi um esforço coordenado por uma família inteira. Com a confissão de Jake Wagner em mãos, os promotores voltaram sua atenção para George Wagner, o quarto, Angela Wagner e Billy Wagner. Cada um deles enfrentou acusações de homicídio qualificado, conspiração e outros crimes relacionados ao massacre. Em 10 de setembro de 2021, 5 meses após a confissão de Jake, Angela Wagner se declara culpada. Ela não vai a julgamento, mas testemunha no julgamento de George Wagner IV. Em setembro de 2022, começa o julgamento de George Wagner IV. O que você se lembra? Minha mãe e meu irmão disseram isso desde o começo. É por isso que eu acredito que estavam tentando nos incriminar, porque disseram que estavam distorcendo tudo o que minha mãe e meu irmão tinham nos celulares e laptops deles e estavam tentando nos incriminar. E esse era o seu pensamento durante essas conversas? Sim. Após ouvir as gravações apresentadas no tribunal, como você se sente em relação ao que Jake estava dizendo e o que você agora sabe que ele fez? Agora eu sei que ele estava apenas mentindo descaradamente para mim. E quanto à sua mãe? Mesma coisa, ela está mentindo para mim desde o começo. Você já disse para sua mãe, fazendo referência a essas gravações, você já disse para sua mãe que assumiria a culpa por esses assassinatos? Não, eu não disse. Enquanto estávamos ouvindo essas gravações, na verdade foi exibida uma mensagem de texto para o júri entre você e Joseph. Você se lembra disso? Sim. Tudo bem.
Algo sobre como sua família é realmente unida? Sim. Pode explicar aquela mensagem de texto? Nós sempre estivemos muito próximos a vida toda, e ela estava falando sobre se mudar pra cá naquela época, e eu só queria que ela entendesse que eu e minha família somos bem próximos, e ela disse que tudo bem, que a família dela também é assim. A mensagem de texto tinha relação com os assassinatos? Nenhuma. Voltando novamente a essas gravações que ouvimos, eu me lembro de ter ouvido você dizer algo como: e isso é uma conversa entre você e Jake. Toda vez que eu faço alguma coisa, você me dedura. Sim. Você pode explicar isso? Isso remete à nossa infância. O que você quer dizer? Não importava o que eu fazia quando era criança, meu irmão corria para contar para a minha mãe. Havia outra gravação que ouvimos nos últimos dias em que você comentou que todos estavam contra nós. Sim. O que você quer dizer com isso? Tudo que diziam no Topics e Facebook parecia que todos estavam contra a minha família. Uma das conversas que ouvimos envolvia o seu irmão e a sua mãe, e você estava meio que em segundo plano. Sua mãe comentou que eles estavam armando para nos incriminar. Lembra disso? Sim. E que ela aceitaria a pena de morte. Sim. Você se lembra disso? Sim. Naquele tempo, você sabia que sua mãe e seu irmão tinham participação ou cometeram esses assassinatos? Não. Acho que foi nessa conversa que Jake falou que sairia de qualquer jeito. Você lembra? Sim. Naquela época, você sabia que ele tinha matado essas pessoas? Não. Eu partia do pressuposto de que ele estava se referindo à possibilidade de ser incriminado e condenado injustamente. E então sua voz aparece ao fundo e você diz: não vai ter cadeira elétrica ou prêmios de palavras hoje. Sim. Você se lembra disso? Sim. O que você quis dizer com isso? Eu só... fico irritado quando as pessoas mexem com a minha família e essas coisas. Especialmente quando eu fico 5 dias sem dormir, tomando muita cafeína e... isso te deixa irritado. Naquele momento, você sabia que sua mãe e seu irmão eram culpados? Não. Você é culpado de algum desses crimes? Não. Os julgamentos são longos e complexos, com advogados de defesa alegando que nem todos da família Wagner têm a mesma culpa pelos assassinatos. E o Jake, quando estava aqui rindo, sorrindo e debochando enquanto falava sobre esses assassinatos? Ele é frio. Acho que ele é psicótico. Ele não parecia se importar com nada no mundo. É como se estivesse sentado, conversando sobre um jogo de futebol na manhã de segunda-feira, do jeito que ele fala sobre matar essas pessoas. É nojento. Ele é doente. Não dá pra confiar no que ele diz. E Angela não é muito melhor, certo? Você sabe, Angela testemunhou que Hannah era como uma filha para ela, certo? Elas moravam juntas. Na Peterson Road, ela falava com Hannah à noite. Acho que ela se refere às pessoas de cima. Elas cuidavam das crianças, acordavam à noite e conversavam sentadas na escada, como muitos fazem de madrugada. Essa é a segunda filha dela, e ela planeja matá-la. Que foi exatamente o que ela fez. Você não acha que ela entregaria George, mas está planejando matar Hannah? Em 20 de novembro de 2022, George Wagner, o quarto, foi considerado culpado de todas as acusações, incluindo 8 acusações de homicídio qualificado. Ele foi condenado à prisão perpétua, sem chance de liberdade condicional. Essa condenação é uma grande vitória para a promotoria, que provou que George IV foi um dos principais conspiradores, mesmo sem ter puxado o gatilho. Billy Wagner deve ir a julgamento, com os promotores buscando estabelecer seu papel na organização e participação nos assassinatos. Espera-se que os promotores usem os depoimentos de Jake e Angela para detalhar ainda mais a conspiração da família e mostrar o grau de envolvimento de Billy. O processo legal dos assassinatos do condado de Pike ainda está em andamento, com Billy Wagner e Angela Wagner aguardando decisão no tribunal. Confissões, depoimentos e julgamentos em curso fazem parte da longa busca por justiça da família Roden. Para a comunidade de Pike, as marcas dos massacres são profundas.
O que era uma área rural e pacata virou o centro de um dos assassinatos mais assustadores da história de Ohio. O caso deixou os moradores lidando com sentimentos de traição, perda e raiva, além da pergunta perturbadora de como tanta maldade pôde surgir em sua comunidade. Gostaria de agradecer aos cidadãos do estado de Ohio por suportarem esse fardo. Isso nunca deveria ter acontecido com essa família no sul de Ohio. Só comentando, Tony, sobre como o relacionamento parecia ser de afeto entre os Wagners e pelo menos seu irmão Chris e tudo mais. O que você acha de toda essa loucura? Você disse a palavra. Loucura. Como você se sentiu ao ouvir o primeiro veredito de culpa? O que pensou naquele momento e alguém mais gostaria de comentar? Eu sinto pena dele. Por que isso? Por quê? Por quê? Porque ele é humano. Como você encontra a humanidade em um momento como este, quando ele fez tanto à sua família? Acho que todos nós temos humanidade dentro de nós. Só existe uma diferença entre nós. Você pode nos dizer um pouco do que está sentindo agora? Um pouco de paz. Ainda temos um longo caminho pela frente. Nós vamos chegar lá, porque nós somos família. Enquanto os julgamentos continuam, uma coisa permanece clara. A tragédia dos assassinatos no condado de Pike nunca será esquecida. 8 vidas foram tiradas e uma família inteira foi devastada em um ato de violência inimaginável. Mas, através da busca por justiça, a esperança é que os responsáveis enfrentem as consequências de suas ações e que a família Roden seja lembrada não pela forma como morreu, mas pelas vidas que viveram.